Olá, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Caetano, meu sócio na Venda Mais. Estamos pilotando mais um podcast VM. E o assunto de hoje é inteligência artificial, uso de tecnologia. A gente vai lá para frente, coisas que a gente achava que era o futuro e que já estão acontecendo aqui. Aqui é um programa onde a gente fala de maneira descontraída e informal sobre assuntos super sérios. A gente leva a venda a sério, mas a forma que isso precisa ser feita pode ser leve, pode ser descontraída. Sabe que tanto o Caetano quanto eu somos bons de bater papo, contar história, contar piada e temos muita experiência prática, então é legal essa troca. Lembre sempre de nos acompanhar nas mídias sociais. A gente está com o grupo Venda Mais. O podcast especificamente está na versão áudio, está na versão vídeo, então para quem prefere um ou outro, compartilhe com outros colegas, amigos, né? Façam reuniões, por exemplo, acho que uma das coisas que a gente gosta muito é quando o pessoal separa meia hora, uma hora para assistir a gente, ter um debate dentro da empresa. Comente aqui embaixo, porque é super legal ver os comentários, as curtidas, e siga a gente também nas mídias sociais pessoais, tanto o Marcelo quanto eu, postamos muita coisa sempre ligada a vendas. Então, essa troca com você, esse acompanhamento, a nossa missão continua igual, de ajudar a vender mais e melhor, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E essa troca com você que está nos acompanhando é sempre muito rica e nos ajuda muito. A gente sempre começa os nossos podcasts com um pensamento do dia, e o Marcelo que traz uma frase, um pensamento, algo para a gente refletir. Marcelo, qual que é de hoje? Em primeiro lugar, prazer falar com você de novo, prazer falar com o pessoal que está nos acompanhando aqui no podcast Venda Mais, muito legal. E o pensamento de hoje é o seguinte: toda vez que surge uma nova tecnologia ou qualquer novidade, tem sempre aquele pessoal que, vamos lá, vamos experimentar, e tem sempre aquele pessoal, vamos ver se vai funcionar. O vai funcionar, ele é super importante, né? Tem que desconfiar sempre, mas não aprender e não entender é negligenciar. Porque daí, quando a coisa pega de verdade, quem sabe você já esteja atrasado, né? Então, há um tempo atrás, tivemos metaverso, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Várias empresas metaverso demitindo, várias criptomoedas metaverso perdendo força no mercado. Mas você tinha que entender o que estava acontecendo lá. Porque se você não entendesse o que está acontecendo lá, cara, e se o negócio funciona, você vai ser sempre um detrator da nova tecnologia. Inteligência artificial, mesma coisa. Você como líder, você como vendedor que está nos ouvindo, você tem que ir lá, e aqui é o nosso fórum para isso, estudar um pouco, entender um pouco sobre isso. De repente não teve a força ou a potência que a gente espera que tenha, e a gente acredita muito que a inteligência artificial tem uma potência muito grande, mas você tem que ser o conhecedor. Se você for sempre o detrator, quando a coisa funciona, você quase que perdeu o trem. Então, sempre vai estudar, sempre aperfeiçoa um pouco naquilo. Claro que você não vai se afundar, você tem a sua realidade, mas você não pode negar, porque negar é muito ruim, porque um líder, quando nega, vai ter uma equipe que é do mesmo comportamento, a equipe vai refletir isso. Então, sempre tem um líder curioso, né? Então, você pode propor isso na sua equipe, por exemplo. Vamos falar sobre inteligência artificial? Todo mundo traz um pouco do que entendeu, do que está acontecendo aqui no mercado. Pronto, a equipe se abriu. Às vezes é simples e a gente não faz. Perfeito. Tem um livro do Geoffrey Moore que se chama Crossing the Chasm, que é Atravessando o Abismo, e ele fala da curva de adoção. A curva de adoção de novas tecnologias é muito legal, até para você ver a velocidade com que algumas coisas entram mais rapidamente e menos. O ChatGPT, por exemplo, eu acho que foi o aplicativo que mais rápido chegou em 100 milhões de usuários. É um negócio absurdo. E é muito interessante porque ele começa com os inovadores. E os inovadores é sempre uma parcela muito pequena da população, então estão lá inventando, gostam de novidade e vão fuçar. E o interessante é que os inovadores têm uma percepção diferente da tecnologia porque eles aceitam que ela seja imperfeita. A maior parte das pessoas, quando chega para uma tecnologia, quer que ela já esteja pronta, refinada. Outro dia a gente já viu ChatGPT, o Bard do Google, eles dão resposta errada e todo mundo cai baixando de pau em cima, despenca ação na bolsa, porque mas é assim, faz parte do processo, as pessoas não entendem. Depois dos inovadores, vem o que se chama de early adopters. Os early adopters são aqueles que estão adotando inicialmente o processo, e aí eles estão olhando os inovadores, estão vendo, sabem que no começo é meio complicado, e para você ser um inovador, na verdade, você tem que estar fuçando muito. Você tem que estar o tempo inteiro metido nisso. Então, você vai ver, geralmente, o inovador, ele raramente está com
uma função executiva com equipe, com meta para entregar. O cara não consegue ser inovador no processo dele. Ele tem processo, tem equipe, tem meta. Então, a inovação não está. Aí tem os early adopters, que é a galera que já está um pouquinho mais antenada e que está conectada nos inovadores e que ainda assim aceita imperfeição, mas já exige uma praticidade maior. Depois disso, vai começar o que se chama de maioria inicial e a maioria tarde. Tá? E é muito legal de você ver, por exemplo, isso em CRMs acontecendo. CRM existe há não sei quanto, desde, sei lá, a gente falava de um CRM na Venda Mais que se chamava Goldmine, que nem existe, e eu acho que a gente estava falando de 2000, 2001, eu falei para os caras se eles não queriam estar no Brasil, eles falaram que não, que o mercado era muito pequeno, e eu fiquei brabo na época, dizendo, vocês são uns ignorantes, olha o tamanho do Brasil, mas realmente tem uma curva de adoção, tem os, né, então tem a parcela inicial, tem a parcela tarde, e depois tem os dinossauros, que é engraçado de você ver que lá no final da curva de adoção tem uma pontinha da cauda que é a galera que diz, não vou. Né? E eu sempre conto o caso da minha mãe, que não queria colocar micro-ondas dentro de casa, porque ela dizia, não, eu sempre fiz café e cozinhei com fogão a gás. E minha mãe, não sei o que, também fazia assim, por que eu preciso de um micro-ondas? Eu dizia, mãe, a tua mãe, a avó, usava fogão a lenha. Certo? Eu tenho certeza absoluta que quando saiu o fogão a gás, ela deve ter dito, absurdo isso! Sempre, né, aquela história do cavalo. Teve gente que, quando saiu o carro, falou, esse troço não vai dar certo, eu vou continuar andando a cavalo, sempre andando a cavalo, meu pai andava a cavalo, minha avó andava a cavalo. Então, a galera tem uma dificuldade de qualquer tecnologia. Eu acho que as pessoas da outra área, da parte de tecnologia, já tem muita ciência de como você introduzir e lançar produtos para que ele seja mais amigável. Então, a interface é amigável, tem uma funcionalidade, existe uma lógica. Mas ainda assim você vê uma resistência. E outra coisa que acho que a gente pode falar. Existe um bombardeio tão grande de gente te falando que você precisa mudar, que chega uma hora que você meio que começa a filtrar dizendo, cara, eu já não sei mais nem quem prestar atenção. Não sei nem mais se é verdade ou se não é. E a gente viu isso com CRM. A gente estava, quanto tempo, Marcelo, que nós estamos defendendo CRM nas empresas, e até hoje estamos falando disso. A gente fazia pesquisa na Venda Mais para o uso de tecnologia. Eu recebia e-mails de reclamação das pessoas dizendo, pô, mas vocês não estão falando de vendas, estão falando de tecnologia. Eu falo, não, eu estou falando de vendas. Você tem que entender que as duas coisas andam juntas. Eu vejo duas formas de usar tecnologia claramente na área de vendas. Uma está ligado à inteligência, então seria a parte estratégica de informação, o líder, e tem uma parte de eficiência operacional, como que eu melhoro etapas do processo, né? Então, você está vendo aí, para você que está nos ouvindo ou que está nos vendo, você está vendo que hoje temos bastante coisa para conversar. Marcelo. A Bianca, minha esposa, ela é uma detratora da tecnologia, né? Ela vendo, né? Eu, o Raul e o pessoal, a equipe da Venda Mais, discutindo muito essa inteligência artificial, o ChatGPT, tudo isso daí. E, de repente, eu cheguei esses dias, ela falou, você viu que ele anda dando umas respostas erradas? Pronto, para ela enterrou a tecnologia. Eu falei, cara, eu quero descobrir as respostas certas que ele pode dar. Então, dentro de casa tem isso, né? Porque, claro, ela se assusta, olha essa tecnologia e fala, cara, onde vai parar isso? Emprego, blá, 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 blá. Mas, e ela vai falar o negativo. E veja, vou repetir o que eu falei lá no começo, que o Raul falou aqui sobre a mãe dele, sobre o micro-ondas. Você que é líder, ou você que está nos ouvindo, que é vendedor, que com certeza influencia, você é muito importante nesse processo. E fala, cara, vamos lá ver como é que ajuda a gente. Faz um login lá e experimenta a ferramenta, sabe? Pô, não pode passar a margem, sabe? Porque senão você transmite uma imagem de envelhecimento, de endurecimento. Isso é muito ruim. Um líder que não aprende tem uma equipe que não aprende. Você que é um bom vendedor, um representante que está nos ouvindo, que não aprende, pô, vai ter um cliente que vai entender que você é um cara que não aprende, não evolui. E isso, para todo o ecossistema que tem em volta de você, é muito ruim. Então, vamos falar de tecnologia. E muito de mindset, né? De você estar aberto a isso. Uma das coisas que eu tenho falado para o pessoal que é mais senior, assim, é que você tem que olhar para algumas tecnologias como se ela fosse uma criança. A gente chega para a tecnologia achando que ela já é um adulto. Não é um adulto, é uma criança, ela está sendo desenvolvida ainda. Se eu perguntasse para a criança e ela respondesse errado, eu não ia dizer essa criança não tem futuro. Eu ia dizer, é uma criança, ainda não deu tempo, calma, espere. É quase como se fosse olheiro de time de futebol. Um bom olheiro vai olhar a criança de 5, 6, 8, 10 anos de idade e já sabe que aquela criança tem potencial. Eu estou olhando o potencial dela.
É isso que eu estou vendo. E aqui é a mesma coisa, porque se eu tenho esse alto grau de exigência de que o processo seja perfeito, eu vou me frustrar muito rapidamente e vou justificar uma resistência interna minha. Porque note, se eu já entro no processo querendo brigar com a tecnologia, eu vou achar muita coisa para justificar. Ela é, por definição, imperfeita. Então, mas eu não posso descartá-la só por causa disso. Então, eu tenho que ir com essa visão de é uma coisa que está começando a surgir, qual que é o potencial, como que eu posso usar, como que pode me ajudar. E mais, eu não quero ter um choque de tecnologia, que é o que acontece quando você, por exemplo, troca de televisão. Agora ninguém usa mais videocassete, mas tinha uma época que o pessoal tinha videocassete, DVD, laser, não sei o que, chegava, comprava um negócio, vinha um catatal desse tamanho de manual de instrução, um controle remoto que tem 38 botões, na verdade você só usa 3, e um deles é o ligar e desligar, o resto é volume, tá, mas na verdade não usa para porcaria nenhuma. E quando começa a piscar alguma coisa ou não funciona, tem que chamar um adolescente, a criança de casa, porque ela sabe mexer, né? Então, você não quer, isso é para qualquer adulto, se afastar tanto da tecnologia que depois, quando a tecnologia está finalmente validada, ok, ela está perfeita, você está no tempo das cavernas ainda e agora você não consegue entrar no processo, porque teu cérebro não evoluiu, né? Você ficou esperando o negócio está perfeito. Então, você vê que tem uma questão de dizer, mesmo que a tecnologia seja imperfeita no começo, eu preciso estar próximo dela para entender como ela evolui. Eu não quero chegar de paraquedas depois e dizer, tá aqui, que é o que acontece hoje, e acho que é o grande problema dos CRMs, que os CRMs, né, a gente tem lá no SalesTech, e né, a gente faz webinário o tempo inteiro com eles, e eles foram evoluindo, que se você olhar todas as funcionalidades de um CRM, ele é extremamente complexo. E aí o que acontece hoje? Quem foi evoluindo na versão 1.0, 1.2, 2.0, 3.0, entende essa evolução, se bate um pouquinho, foi pegando e está fácil. Quem está caindo agora pela primeira vez, está dizendo, meu Deus do céu, troço complicado, aí os caras precisam de um tutorial, vídeo de ensinar, não sei o quê, e começa aquela resistência que já existia a ser acelerada. E agora, eu estava conversando com o pessoal de CRM outro dia, eles dizendo que eles têm que dumb down, ou seja, eles têm que emburrecer, de certa maneira, as primeiras partes do CRM, para que as pessoas aceitem mais facilmente isso. Então, elas estão com versões mais simples, para que a pessoa chegue, não se assuste, tá? Então, o sistema é mega poderoso, mas eu só vou dar 10% da pessoa para fazer, para ela poder ir ficando fácil, né, tranquilo, etc. E eu vejo a mesma coisa com gestão, por exemplo, quando a gente chega e diz, está aqui a gente faz o diagnóstico VM. É a coisa mais, eu tenho certeza absoluta, a gente podia até trazer o Fabiano um dia para falar sobre isso, e para você que está nos ouvindo, a gente tem o diagnóstico mais completo da área comercial do Brasil. São 100 páginas, é um relatório gigantesco sobre 100 itens diferentes da tua área comercial. Marcelo, não é a coisa mais comum o cara ficar parado olhando e dizendo, primeiro não sabia, segundo, o que eu faço? Né? Porque assim, toda aquela informação ao mesmo tempo, o que eu faço? Então tem que aprender a lidar com isso também. E não resista, vai lá e teste, sabe? E é legal testar. Pô, você vê, eu com o Raul, a gente já não é mais não somos dois adolescentes. Pô, saiu uma ferramenta nova, a gente vai testar, a gente se empolga, a gente escreve sobre isso, a gente testa, a gente vai testando, cara. E é legal, sabe? Não é ruim, sabe? Então, a primeira coisa é a sua postura em relação à tecnologia. Se a sua postura for sempre de resistência, vai ser terrível. Vai lá e testa, se divirta. 15 minutos, meia hora, vai lá e cadastra e usa com a ferramenta. Aí depois você fala, isso aqui é legal, dá para usar. Se você não testar, você vai ficar muito fora. Mas veja que é a pessoa testando, não é mandar alguém. Que o que eu vejo o tempo dizendo, ele manda alguém testar. Ele diz, não é isso, não é testar, vai você, né? Tem um caso legal, outro dia, acho que na sexta-feira eu mandei pro grupo nosso, Karen, Caetano, todo mundo dizendo, olha que coisa fantástica, você entra no ChatGPT, pede para o ChatGPT escrever um texto sobre alguma coisa. Você vai num outro site de inteligência artificial, grava trechos da tua voz, coloca o texto e ele te dá o áudio com a tua voz daquele texto. Não, você não escreveu o texto, o ChatGPT escreveu o texto, mas você deu a tua voz e eles pegam a tua voz. Você pega o áudio
leva para uma outra plataforma, coloca a tua imagem e agora ele junta a tua imagem com o áudio e agora tá você falando algo. Então, eu posso fazer um discurso, uma apresentação, uma aula, qualquer coisa que a gente quiser. E o Marcelo, 2 dias depois que ele viu aquilo, ele estava com o avatar dele falando no Instagram. Ou seja, ele foi lá e fez. A equipe toda está vendo, os clientes estão vendo, certo? Mas principalmente, o Marcelo foi e entendeu a plataforma. Entendeu as limitações dela, entendeu? Tá lá funcionando. Vamos usar agora isso? Não sabemos, não temos certeza. Provavelmente não. Mas tá lá, né, Marcelo? Não tá resistindo a ela. Diz, não, eu vou me enfiar. Não mandou o filho, não mandou alguém da equipe. Foi o Marcelo fazer. Meu filho até falou, nossa, pai, você tá moderno, né? Meu filho até tirou uma onda na minha cara. Mas é exatamente isso, você vê? E na mesma semana eu estava conversando com o nosso gestor comercial, Fabiano, falando exatamente sobre isso e esses caminhos de tecnologia. E aí você descobre, por exemplo, você vai escrever e ele não fala português. Então não adianta. Aí você pode falar, ele não fala, mas ele vai falar português em breve, cara, porque ele fala francês, inglês, italiano, ele vai falar português em breve. Aí você fala, não, eu tenho que gravar o áudio e botar no avatar, e o avatar vai falar meio troncho assim. Mas, cara, aprendi a fazer isso. Aí, por exemplo, vamos pegar a gente aqui, eu, Raul. Eu posso abrir uma palestra com o meu avatar fazendo abertura. Quem olhar a palestra vai falar, esse cara aqui tá antenado. Você pode fazer uma apresentação de um produto novo para o seu cliente falando com o avatar. Você que é líder pode abrir uma reunião com o avatar falando. Tecnologia que está aí, eu não lembro o nome do site como é o nome, Raul? Que faz o avatar lá? Não lembro, posso ver, depois está no e-mail que eu mandei para vocês. Legal. Você pode gravar um avatar, imagina que a sua próxima reunião, você que é líder, ou você que é vendedor, você que é representante, próxima reunião sua, você pode abrir com o seu avatar, você grava um áudio e ele vai falar esse áudio grátis. Sua equipe vai olhar e vai falar, que legal isso daqui. Sabe? Então, são ferramentas disponíveis, né, que tem inteligência artificial, que tem tudo isso, e que a gente pode utilizar para tu olhar e falar, é legal isso daqui, vamos ver o que dá para fazer. Né? E isso é super bacana. Raul está procurando aí qual que é a ferramenta. D-ID. D-ID, exatamente essa. Então, assim, cara, tem muita solução e você pode... Eu fui lá e testei, né? Funcionou? Ficou engraçado. Você vê lá na minha rede social. Que você começa o avatar dizendo eu não sou o Marcelo Caetano, eu sou o avatar do Marcelo Caetano, já explica, né? Exatamente, sabe? E, a gente podia fazer uma brincadeira com o avatar aqui, fazendo o podcast. E você pode fazer com a sua equipe, você que é líder, você pode fazer com seus clientes, a sua equipe de marketing pode fazer, apresentando um produto de vocês. Custa nada, custa zero. O teste custa zero. Você grava lá 15 minutos de conteúdo por zero. Se você não fizer, a sua equipe de marketing não vai testar, o seu companheiro do lado não vai melhorar, e aí você não vai fazer isso acontecer. Então, a primeira ferramenta aí, o Raul passou para você, super simples, que é a inteligência artificial trabalhando para a gente de alguma maneira. Caso rápido. Ontem a gente estava na reunião da escola do time de voleibol. E a técnica, a coach, estava falando que todos os jogos dentro de casa são gravados. Escola pública, tá? Aqui nos Estados Unidos, só para fazer a diferença. Primeiro tem um estádio, certo? Não sei o que, e é gravado. Então tá bom. Quando você entra no lugar da gravação, eu nunca entrei, vou ter que testar, mas ela estava contando como funciona. Você coloca o nome do teu filho ou o número da camisa dele, você pede pro software separar um certo tipo de jogada. Então, por exemplo, eu quero ver todos os saques. E ele te traz todos os saques daquele jogo do teu filho. De todos os jogadores, na verdade. Mas se você quiser ver, né? Então, analisar. E a coach, depois, ela usa para montar o treino dela. Olha só que coisa incrível. Certo? Olha. Aí eu estava pensando, espera aí, eu consigo fazer isso com call de vendas. Porque eu consigo dizer, me traga todas as aberturas, me traga todas as objeções, me traga todos os fechamentos, me traga todos os próximos passos. Eu consigo fazer isso. Hoje o que está acontecendo é que primeiro eu preciso entender que isso pode ser feito, fazer, né, de maneira organizada. O que a gente estava falando, se eu não tenho um funil de vendas bem organizado, eu não vou conseguir analisar de maneira inteligente, não vai ter muita inteligência ali. Mas já poderia ser feito. E hoje o que está acontecendo é que está faltando o último passo, que a gente está, inclusive, trabalhando nos seus guides com isso. A gente, né, Marcelo, fizemos o podcast com o Marlos falando sobre isso, que é esse último passo de dizer
usar a inteligência artificial para aprender e para recomendar. Então veja que tem uma sequência de etapas. Mas, pô, já está acontecendo, no esporte já está acontecendo, vai acontecer agora em vendas com certeza absoluta. E veja que o Raul falou uma coisa super importante, né? Já faz tempo que existe programa que está lá na sua central de vendas por telefone que grava a ligação. A maioria hoje grava a ligação. Só que poucos gestores param para ouvir as ligações. Né? É claro, está lá a tecnologia, hoje muito mais inteligente, pode cortar a sua abertura, pode cortar só tudo, mas veja, está lá a informação. Só que a gente, ao invés de fazer isso, a gente fica enlouquecido andando no meio da equipe, ao invés de falar, vou gastar a manhã de hoje ouvindo 20 ligações da minha equipe. Então, veja, a tecnologia está lá, claro, ainda na maioria das vezes de um jeito bruto, gravando simplesmente ligações, mas a gente não passa um tempo, mas eu não sou o gestor do televendas. Cara, mas é vendedor, equipe falando em nome da sua empresa. Então, você tem que ouvir isso. Então, a postura nossa em relação a o que a tecnologia nos dá também tem que mudar. Você vê o Raul falando da técnica que vai lá e vai ficar vendo os saques para ela melhorar o treinamento do saque. Ela tem que ver isso. Não é só ela ficar lá circulando no meio da turma, vamos lá, vamos sacar, vamos treinar. Não. É parar, olhar, pegar a informação que a tecnologia dá e transformar essa informação realmente em algo que você vai agir. Então, dentro da empresa de vocês hoje, dentro de você que é vendedor, também dentro da sua equipe, que você que é líder, tem informação lá, mas que você não para analisar. Porque a base disso tudo é parar para analisar. O robô vai te dar informação? Vai, mas você pode parar para analisar. Então, por exemplo, assim, o Raul deu aqui o nome do site da Dica Prática. Então, a gente fala do chat GPT, vou falar em português aqui do chat GPT. Cara, você pode pegar o manual de todos os seus produtos ou a composição de todos os seus produtos e botar lá dentro do site, do chat. E o cliente que entrar lá e procurar pode achar os seus produtos lá dentro e com as informações técnicas do seu produto. Então, veja que evita um monte de atendimento, por exemplo. Já está funcionando, custa caro, custa barato. Se você não testar, não vai funcionar nunca, né? Então, tem ferramentas práticas para a gente colocar isso para funcionar, desde que a gente, de verdade, gaste tempo analisando o dado que vem dessa ferramenta. E aí a gente consegue aprimorar. Então, adorei essa ideia, essa história do vôlei, porque é isso, né? Então, por exemplo, ferramenta básica, a Raul já falou aqui, CRM, na prática, na real. Quantos gestores no começo do dia analisam o CRM da equipe para ver o comportamento da equipe? Às vezes preferem pegar o telefone e ficar ligando para todo mundo, que é importante também, e não parar meia hora para analisar a informação que está lá dentro do CRM, né? Então, esses dias a gente estava num cliente nosso de consultoria, e aí eu cheguei e perguntei para o cara, eu falei assim, quantas atualizações tem no CRM da sua equipe por dia? Ele não sabia. Então, veja, hoje, em média, todo dia tem 50 atualizações. Hoje teve 20. Cara, aconteceu alguma coisa, eu preciso agir. Hoje teve 80. Opa, quem que explodiu aqui de fazer? Então, você pode falar, Caetano, mas é grosseiro isso? Mas, cara, é isso. Você não sabe quantos lançamentos teve no CRM, então, de verdade, você não sabe nada. Né? Então, você fala, peraí um pouquinho, eu tenho 20 vendedores em campo, ou no televendas, ou seja onde for, no 76, ou seja onde for, e esses 20 vendedores precisam falar pelo menos com 4 clientes por dia, ok? Ok. Tem 80 movimentações no seu CRM, sim ou não? Não. Mas se você não analisar, ferre-se. Então veja que a gente, nosso comportamento perante a tecnologia e ferramentas básicas da tecnologia, vai fazer o cara utilizar, a equipe utilizar ou não. Vai fazer você valorizar aquilo ou não. Senão você vai ter realmente um problema e você pode ter qualquer inteligência que seja no mundo que isso não vai funcionar. Então esse é o grande jogo e esse é o grande desafio. Você sabe que outro dia eu estava vendo uma matéria muito interessante, porque o pessoal do Walmart foi o primeiro a ter 1 terabyte, que agora já deve estar no PECA, sei lá o que, já, né? Mas quando chegou no Tera, o Departamento de Defesa americano não tinha isso. O pessoal de meteorologia, que também tem modelos super complexos, não tinha. E aí foram ver por que o Walmart tinha. Porque eles mapearam todas as gôndolas de todas as lojas e eles sabiam por centímetro quadrado a venda. E às vezes estavam tentando fazer fechamento por hora para poder fazer gestão de estoque e promoção e precificação, etc. É um negócio super mega... A Amazon é a mesma coisa, o tempo inteiro monitorando informação. Então, o pessoal da NBA tava dizendo, espera aí, os caras mapearam gôndola, vamos mapear o campo, a quadra de basquete.
Hoje você tem um mapa da quadra de basquete separado, né, em quadrados, e hoje todos os times de basquete acompanham quanto que está a pontuação. E aí chega no final do jogo, tem uma pessoa de análise que vai chegar pro técnico e dizer: a gente atirou, né, tipo, jogou muito mal a bola desta posição aqui. O próximo treino é sobre isso. Né? Então, uma coisa que você fala bastante, Marcelo, quando a gente conversa sobre isso. Minha equipe não usa CRM. Pergunta para o gestor, você está usando o CRM para dar feedback para a sua equipe? Porque se tivesse, a equipe estaria usando o CRM. Aqui é a mesma coisa. O coach vai chegar para o jogador, como o gestor deveria chegar para o pessoal da sua equipe e dizer: campeão, vem cá, vamos olhar esses números aqui, porque a gente quer ganhar esse jogo. A gente quer, né? Olha o que está acontecendo aqui, vamos melhorar. Note também como direciona a conversa com a equipe. Estamos fazendo isso bem, não estamos, mas está embasado. Não estamos fazendo isso aqui, precisamos melhorar. Mas permite que eu me aprofunde e personalize a recomendação e a sugestão. O feedback passa a ser personalizado, porque eu tenho os números de toda a equipe. Eu estou fazendo, por exemplo, agora uma mentoria com uma empresa do agro. E eles estão respondendo um questionário e eles são muito bons de indicadores em algumas áreas. E eu perguntei se você sabe se você está bem ou mal neste número em relação ao resto da equipe. A pessoa não tem a mínima noção. É a nota mais baixa. Então, eu não sei se eu estou bem ou se eu estou mal. Eu não sei se eu poderia melhorar ou não poderia melhorar. Quando a gente vamos pegar um número qualquer, taxa de conversão, ou quem vende mix, ou quem vende qualquer coisa, geralmente tem uma ou duas pessoas na equipe que fazem isso de maneira excelente. Por que eu não pego isso como referência e digo, vamos estudar o que essas pessoas estão fazendo? Né? Quem que prospecta mais? Quem que abre mais? Por quê? Vamos tentar entender isso, vamos aprofundar, vamos tentar repassar isso para o resto da equipe. Note que eu tenho que ter, de novo, um mindset em relação à ferramenta já existe. A questão é de dizer, eu tenho esse olhar, e tem um olhar também, que eu acho que é outra coisa que a gente poderia falar, e aí passo para você, que esse olhar é um olhar curioso, mas também aberto à melhoria contínua. Né? Outro dia a gente estava falando com o Thiago Contra, ele estava falando da inconformidade. Eu tenho prestado cada vez mais nesse termo, assim, do tipo, de que realmente as pessoas que evoluem são as que elas não estão satisfeitas, elas estão incomodadas. Elas dizem, cara, eu preciso resolver isso. E aí encontra na tecnologia um excelente caminho. Eu perguntei para o ChatGPT aqui como melhorar a adoção de tecnologia nas empresas. Acabei de perguntar para ele. Você acha que eu estou aqui fuçando na internet? Quem está nos vendo em vídeo, porque tem muita gente que está nos ouvindo, eu perguntei para ele. Como é que melhora a adoção de tecnologia das empresas? Ele falou, em primeiro lugar, identificar as necessidades e os objetivos. Antes de implementar uma tecnologia, é saber por que você está implementando essa tecnologia. A segunda é comunicar claramente para a equipe por que a tecnologia deve ser implantada e o quanto ela vai beneficiar a equipe, porque a equipe não engaja se não entender que tem um benefício próprio. Envolver o funcionário na adoção, né? Fazer ele participar da decisão de uma nova tecnologia, porque se ele é envolvido nesse processo de contratação, se ele entende a necessidade, ele vai adotar melhor. Demonstrar o resultado. Você tem que demonstrar que eles vão conseguir ter mais resultado usando a tecnologia, com bons exemplos de pessoa que usa a tecnologia nas suas empresas. E manter a tecnologia atualizada, porque se a tecnologia envelhece, se o seu CRM envelhece, se qualquer coisa assim envelhece, a equipe começa a parar de usar. Quando ele começa a colocar novas utilidades e você mantém a equipe usando as novas utilidades, ele tem mais tendência a continuar usando a tecnologia. Essas sugestões vão fazer você melhorar. Eu acabei de perguntar para o chat, né? Você vai falar assim, por que você fez isso, Caetano? Porque eu estou com ele aberto aqui, porque eu sabia que a gente já tem esse papo sobre isso, e porque ele deu algumas dicas aqui geradas por ele. Quantas perguntas você não poderia fazer e ele te ajudar a responder e melhorar a estruturação da sua informação dentro da sua empresa? É inteligência artificial usada de graça para você. Vai resistir a isso? Outro dia a Marília falou que estava com ciúmes, porque ela falou assim, só fica conversando com o ChatGPT agora, porque eu estava de curioso, eu vou lá perguntar, né? Coisas assim, eu vou e pergunto. Textos. Então, se diz, por favor, faça 3 chamadas para mim. Ou, por exemplo, outro dia eu vi uma aplicação muito legal. Tem uma lista de clientes inativos e gostaria de reativá-los. Me dê 2 ou 3 opções de texto que eu poderia usar para fazer isso.
Olha que coisa legal, certo? Tipo assim, vou me atrasar para uma reunião, por favor, escreva para mim uma mensagem formal e educada, comunicando que por motivos pessoais eu não vou poder comparecer. Ele faz isso para você. Né? Então, dessas 4 ideias, qual você acha que teria mais impacto? Ele responde para você. Se você quiser fazer uma apresentação para a equipe, por exemplo, eu tenho feito muito isso. Eu vou falar sobre, né, a Natasha e eu estamos num outro projeto falando de atitudes, e a gente estava falando de coragem, né, o outro dia. Eu posso chegar, eu perguntei pro ChatGPT, existem formas diferentes de coragem? E ele me colocou, sim, existem 7 formas de, né, a coragem física, a coragem moral, a coragem intelectual, a coragem psicológica, emocional, não sei o que. Eu falei, cara, que coisa interessante, porque aí você vai se aprofundar, né? E você pode dizer para ele, por favor, crie, chama outline, né? O outline de uma palestra sobre este assunto, ou uma apresentação sobre este assunto. Ele vai ter que colocar lá, introdução, fale sobre isso aqui, papapá. E você pode até depois ficar um pouquinho mais... Coloque humor, coloque quebra-gelo, sabe? Tipo, você pode colocar coisas assim. O outro dia, Marcelo e eu, a gente estava conversando, eu descobri uma ferramenta que permite que você coloque o ChatGPT no teu site. E ele se alimenta das tuas informações. Então, pega, por exemplo, a Venda Mais, que tem lá... Eu parei de contar quando a gente chegou nos 5.000 artigos publicados. Então, Natasha, inclusive, está aí, descobrir quantos artigos a gente tem publicados. De e-book, de tudo, imagina tudo que a gente já tem. Então, você consegue colocar hoje um chat no seu site e ele vai buscar no arcabouço, na biblioteca Venda Mais, vai procurar tudo que tem ali e vai trazer em forma de texto, que é outra coisa legal, porque se você antes ia no Google procurar, trazia um monte de sites. Aí você tinha que clicar, tinha que buscar. Hoje não, a informação vem organizada. Ela vem de uma maneira muito mais útil, muito mais prática. Inclusive, o ChatGPT faz perguntas, e se você pedir para ele te perguntar coisas de volta, ele também te pergunta coisas de volta, o que é excelente para você ver. Outro dia, por exemplo, eu estava vendo um pessoal que estava usando o ChatGPT para treinar negociação, certo? E então, ou por exemplo, uma entrevista. O pessoal que está se preparando para ser uma entrevista de emprego numa empresa. Diz, você é o recrutador e você vai me entrevistar. Faça perguntas bem difíceis e complicadas sobre assunto X. Imagine, super preparação. Hoje, por enquanto, é só texto, mas, de novo, lembre-se, isso aqui evolui para vídeo, que naturalmente vai, porque já existe a parte de áudio e já existe a parte de vídeo. O Marcelo acabou de fazer o avatar dele. Cara, eu conecto essas duas coisas. Imagine que poderoso isso. Mais uma coisa que eu estava vendo outro dia. O ChatGPT, por enquanto, ele depende que você faça o que se chama de prompt. Então, você tem que chegar e dizer para ele, faça isso aqui para mim. O pessoal já está dizendo, e se a gente deixar ele permanentemente ligado, monitorando? Então, imagine que eu estou numa call com o cliente, pode ser pelo Zoom, a ferramenta que você quiser, e o próprio software te alerta em relação, por exemplo, a uma pergunta que você não fez. Ou ele te indica um produto que você poderia indicar também. O cliente comprou... a gente sempre falou isso, complementação de mix. O Marcelo fala muito de pedido perfeito. O sistema vai fazer isso automaticamente e vai alertar o vendedor. Imagine que eu desliguei e o próprio sistema manda hoje um e-mail de agradecimento. O CRM já faz isso, mas não aprende com isso. Agora vai começar a aprender. O cliente respondeu, ouviu, não falou, etc. A gente vai evoluindo. Quando a gente trabalha, por exemplo, matriz de oportunidade numa carteira, eu chego numa carteira e vejo todas as oportunidades que tem dentro da carteira. Hoje é um trabalho manual você fazer isso. Cada vendedor tem que fazer do seu, o gestor tem dificuldades de juntar tudo. A ferramenta permite já fazer isso e trazer essa informação. E aí disparar, de novo, aí a gestora tem que tomar uma decisão e direcionar a equipe. Mas eu fico, assim, eletrizado, eu acho, me dá arrepio de dizer, meu Deus do céu, que tesão, que tipo, virou um playground, tipo, o pessoal fica perdendo tempo com videogame, sai, não, esse aqui é o melhor jogo que existe do mundo. Imagine que delícia. Você precisa estar imerso nesse processo, correndo um risco muito grande da sua função estar em jogo dentro desse negócio, né? A gente sempre fala muito que tecnologia, a gente vai colocando aprendizado, a Karen fala muito da mochila, né? Você vai colocando a mochila e essa mochila vai te fazendo ir mais rápido e mais devagar.
Se você acrescentar peso, vai mais devagar, a Karen fala muito isso, e a gente precisa entender qual que é a mochila. E essa tecnologia não tem opção. E não é só a inteligência artificial, é tudo o que está inserido dentro desse processo de tecnologia. Então você está ouvindo aqui dois caras acima de 50 anos se divertindo com uma nova tecnologia, né? Então assim, pô, não dá para você não pensar. Você vê, Raul falou aqui, cara, você pode colocar todos os artigos da Venda Mais lá dentro. A gente está olhando para a nossa empresa, mas está olhando para a sua empresa também, de como a sua empresa pode se apropriar disso daqui, como ela pode absorver isso daqui. E você vai ver que é genial. Você vai ver que o script da sua equipe comercial pode melhorar. Usando uma ferramenta gratuita. Você vai ver que tem um monte de soluções que podem fazer o seu negócio rodar melhor. Os textos que você publica nas suas redes sociais podem melhorar, tudo pode melhorar, né? Desde que você realmente adote e tenha uma visão de adoção dessas novas tecnologias. Então, assim, as novas tecnologias em vídeo estão aí, as novas tecnologias em texto já estão explodindo aí no mercado, assim, de tudo quanto é lado, e a gente não pode ficar de fora nisso. Eu acho que o grande objetivo nosso com essa conversa aqui é fazer você entender isso, né? E você adotar isso. Exatamente. Está aberto isso. E ver como, né, aquela história de que, que coisa legal, em vez de brigar contra a mudança, resistência à mudança, pega carona nela, vai no vácuo, porque isso especificamente, e a gente já viu muito modismo, né, Marcelo? Tipo, pô, a Venda Mais vai fazer 30 anos daqui a pouco. O que a gente já viu de blá 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 de todas as áreas. Então, quando eu realmente me aprofundo e vejo e falo de alguma coisa, campeão, você que presta atenção, porque é alguém que já filtrou 400 e 500 mil blablazices, certo? De tudo que você puder imaginar, quando filtra, quando sai, passa pelo Caetano e pelo Candeloro, pode saber que isso é claramente algo para prestar atenção. Só para terminar, comentários rápidos. Eu coloquei lá no ChatGPT como que a tecnologia pode ajudar a vender mais, tá? Marcelo, que lista legal. Se não é basicamente o que a gente faz na vida, e você, gestor ou gestora que está nos ouvindo, se não é também a tua missão. Primeiro, identificar oportunidades de venda, porque a tecnologia consegue analisar grande volume de dados, incluindo informação de cliente, histórico de compra e preferências para identificar oportunidades. Segundo, personalizar ofertas. Olha que interessante. Então, eu direciono aquela história que a gente estava dizendo. Você pode complementar o mix, você pode oferecer coisas, você pode fazer upsell, cross-sell com uma referência mais forte. Você pode fazer previsão de vendas, que é outra grande dificuldade de muitas empresas. Tenho dificuldade de prever faturamento. Aqui me ajuda a prever isso. Inclusive, pode até direcionar contatos, né? Então, cadência, para você se organizar e ajudar o vendedor a se planejar quando que faz, como que faz para falar com o cliente. Quarta coisa, automação de tarefas. Coisinha besta que está sendo feita todo dia, um pouco trabalho, o pessoal reclama, tecnologia ajuda isso, inclusive libera tempo para fazer outras coisas mais inteligentes e produtivas. Quinta coisa, para o gestor especificamente, análise do desempenho da equipe, porque eu consigo agora ter um mapa de todo mundo, analisar a informação e direcionar melhor aquilo que a gente está falando do técnico, direcionando a equipe. Sexto, chatbots inteligentes para atendimento ao cliente. Olha que interessante, Marcelo, a gente cobriu tudo isso sem saber, fui lá, perguntei e a gente falou sobre isso. Então, acho que nós estamos inteligentes também. A nossa inteligência é natural, não é artificial, mas nós pelo menos estamos alinhados ali. E para você que está nos ouvindo, se você tem alguma coisa que você já fez e que deu certo, coloca aqui embaixo, poste, porque pode ser um outro programa. A gente está vendo de convidar especialistas sobre o assunto para virem falar também. E se você tem alguma dúvida específica, ou seja o que for, caso de sucesso, histórias que você viu, coisas que você está vendo, coisas que você não gosta, coisas que te irritam na tecnologia, que também tem, né? Tem gente que não quer. Fale também, comente, compartilhe, porque eu acho que esse é um debate que a gente precisa trazer cada vez mais para a nossa frente no dia a dia de vendas. Vai fazer parte do nosso referencial. E das coisas que eu sempre digo, a função do dentista não mudou muito, se você parar para olhar, mas todo o equipamento mudou. A gente em vendas está mais ou menos na mesma coisa. Eu não posso ser aquele cara que está usando as coisas de 1950 a 1960, certo? É bom saber tudo aquilo? Obviamente que é. Tem coisa melhor hoje? Tem, mas eu preciso separar um tempo. Eu adoro quando eu vou falar com o meu dentista e dizer: sua dentista não pode lhe atender porque ela está fazendo um curso. Essa semana toda ela está fora fazendo curso. Eu digo, certo? Que maravilha.
Veja que essa pessoa tem clientes para atender, está perdendo de certa maneira faturamento, mas ela bloqueou uma semana para estudar, porque ela sabe que tem coisa nova e que precisa acompanhar. A gente precisa entender que isso faz parte do nosso trabalho, ok? E não precisa ser uma carga extra, pelo contrário, quando você entende que isso aqui vem para te ajudar, nossa, é muito melhor, a vida fica muito melhor. Senão você vai daqui a pouco estar usando fogão a lenha de novo. E orgulhoso da lenha, porque minha avó, certo, usava fogão a lenha. Campeão, já tem coisa melhor hoje. Para terminar, a gente veio fazer um programa 2 e a gente acabou fazendo um programa 3. Eu, Raul e o chat. Então você vê que dá para fazer, dá para usar no dia a dia, tá aí, disponível para a gente. Não usar, vou dizer uma palavra dura, é pura ignorância. Sabe? Não aceitar isso é pura ignorância. E o Raul falou uma coisa super importante, gente. Ele fica feliz quando a dentista dele fala que está fazendo um curso, né? Se você não se aperfeiçoar, se você não entender essas mudanças, cara, elas vão atropelar você. Em algum momento elas vão. Pior é que a gente nunca sabe quando, mas em algum momento elas vão atropelar. Em algum momento elas vão novas tecnologias, comunicando com o cliente de uma maneira diferente ou comunicando com a equipe, e elas vão te atropelar. E do nada, hoje em dia, você fica absolutamente obsoleto. É muito rápido ficar obsoleto hoje em dia. Então, quando a gente fala tudo isso daqui, e hoje a gente tem um podcast A3, né? Eu, Raul e o ChatGPT aqui fazendo o podcast junto com vocês, é porque tá aí a tecnologia. Experimente, divirta-se, vai lá e faz. E não corra o risco de ficar obsoleto, porque esse é um risco muito perigoso e cada vez mais rápido. Tive uma ideia aqui. Você que está nos ouvindo, quer testar o ChatGPT? Vai lá no ChatGPT, é grátis, certo? Você se cadastra e coloque assim, 5 maneiras que eu posso usar o podcast VM numa reunião de vendas com a minha equipe. Você vai ver, vai aparecer 5 coisas que você pode fazer com o podcast Venda Mais. Olha que legal, tipo assim, a ferramenta, nossa, ela é muito útil, muito prática para você usar, é muito legal. Tá bom? Então, para você que está nos acompanhando mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por essa tua jornada de crescimento. Hoje falamos de um assunto super, super interessante. Tenho certeza absoluta que isso vai te cutucar. A ideia, justamente, o Marcelo e eu, a gente falou isso, a gente vai precisar provocar algumas coisas. E se isso, de alguma maneira, provoca um desconforto, veja pelo lado positivo. Primeiro, é um pouco da nossa função e segundo, é uma oportunidade que você tem maravilhosa de melhoria. Então, o mindset de crescimento aqui é olhar isso e dizer, cara, isso é uma oportunidade. E não dizer, meu Deus, isso é mais uma coisa para fazer. Não, é uma super oportunidade de você evoluir, de você exercitar essa curiosidade. Lembre de seguir a gente nas nossas mídias sociais, então o Grupo Venda Mais, o podcast está disponível em áudio e em vídeo, compartilhe, comente, tá? Siga Raul Candeloro e Marcelo Caetano lá no Insta e no Face, que a gente está sempre postando coisas boas, e até lá, nos vemos então no próximo podcast. Super obrigado, grande abraço, boas vendas.